Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, a Ele a nossa gratidão por mais este dia de vida, por mais este momento que temos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, e que clicam no dedinho de joinha, também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Alexandro Schneider, de Jaguaré, no Espírito Santo. Roseli Menezes é de Areia Branca, Sergipe. A sua irmã Tereza é de Malhador, também em Sergipe. Antônia Almeida é de Manaus, Amazonas. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Maria Valdemir Vale é de Campinas, São Paulo. Maria das Neves, Ricardo Rodrigues, Nilda, Gleice são de Caaporana, Paraíba. Também Veneranda Evangelista, lá de Santa Catarina, ela está pedindo orações especialmente por sua filha Juscelia, problemas de saúde, que Deus esteja no controle. Estamos orando por todos que nos escrevem pedindo orações. E neste momento iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado a cada dia, a cada momento. Te damos graças por agora podermos estudar a Tua Palavra com centenas de pessoas espalhadas por várias partes do mundo. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, vivê-la em nossa vida. Abençoe todos os que nos escrevem, todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. E também, em especial, pedimos para Juscelia, filha da Veneranda Evangelista, problemas de saúde, que Tu estejas com ela, Pai. Dê a certeza da Tua presença, acalme o coração da Juscelia, da Veneranda, e dê a cura conforme a Tua santa vontade, Pai. Todos os demais nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nesta semana nós estamos estudando aqui no livro dos Salmos, profecias a respeito de Jesus. São salmos messiânicos que nós aqui dizemos. E esses salmos, eles apontam para Jesus como Messias, como Salvador do mundo. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, naquele domingo pela manhã, na entrada triunfal, montada em um jumentinho, a multidão clamava, Bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus, após ter sido sepultado, após a sua morte e no domingo ressuscitou, ele se encontrou com 2 discípulos que iam para Emaús. Os discípulos saíram de Jerusalém, estavam tristes, abatidos com o que havia acontecido. O mestre havia morrido, estava sepultado. E Jesus, escutando a conversa deles, Jesus perguntou, sobre o que vocês estão falando? E eles disseram, mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não é daqui? Porque Jesus, após a ressurreição, ele não era mais reconhecido com o seu físico normal que ele tinha antes, porque Jesus nasceu glorificado. Assim como nós iremos ser glorificados quando Jesus voltar, esse nosso corpo mortal não mais existirá. E teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, após a ressurreição. E então, aqui nos diz a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, que Jesus conversando com eles, começando lá no Pentateuco, na lei de Moisés e depois nos Salmos, Jesus explicou tudo o que estava escrito sobre ele nas Escrituras. E você pode ler isso em Lucas, capítulo 24, 44. Jesus citou ali os Salmos. Por quê? Porque aqui nos Salmos nós temos as profecias a respeito de Jesus. Ontem nós estudamos aqui a respeito de Jesus, o nosso divino pastor, e vimos que tudo se encaixa perfeitamente em Jesus. E quando Jesus estava aqui, ele disse, eu sou o bom pastor. Então, nós somos ovelhas do pasto do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor e segui-lo, assim como as ovelhas. Elas podem estar misturada com muitas outras ovelhas de outros pastores, mas quando o pastor chama as suas ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor e elas saem daquele meio das outras ovelhas e vêm para onde está o pastor. Então assim somos nós, irmãos. Quantas vozes nós temos ouvido aí no mundo, pessoas dizendo que nós não precisamos mais fazer a vontade de Deus, seguir os ensinamentos bíblicos, porque isso é coisa do passado. São vozes que se levantam querendo nos confundir, mas nós precisamos ouvir a voz do pastor. Ele está à procura de cada um de nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus como o Messias sofredor. Nós temos aqui o Salmo 22. Este salmo, ele claramente fala a respeito de Jesus naquele momento em que ele estava lá
na cruz do Calvário. Jesus crucificado já e perto de expirar, entregar a sua vida nas mãos do Pai, Jesus, ele diz aqui, Salmos 22, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre de minha mãe tem sido meu Deus. E o salmista, então, ele continua aqui falando. Esses salmos, Davi também, ele passava por momentos difíceis e ele escreveu este salmo, mas que retrata muito bem o sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? E exatamente lá em Mateus 27, verso 46, Jesus, ele cita essas palavras. E ainda, aqui no Salmos 22, fala a respeito de que iriam lançar sorte sobre as suas túnicas. As túnicas de Jesus, elas não foram rasgadas porque ela não tinha costura, ela era uma peça inteira. E então eles lançaram sorte para ver quem iria ficar com aquela túnica. E tudo isso então se cumpre aqui neste Salmo 22 e na vida de Jesus. O Salmos 22, no verso 18, diz assim: repartem minhas túnicas entre si e lançam sortes por minha veste. É o que fizeram com Jesus lá na cruz do Calvário. E então, no Salmo 118 e no verso 22, aqui o salmista escreveu: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Ontem nós citamos aqui alguma coisa a respeito desta pedra angular. Era uma pedra que ela servia de prumo e de nível para a construção de um edifício, e na ocasião algumas pedras eram rejeitadas para a construção, mas depois de os construtores estarem procurando uma pedra para que fosse usada como uma pedra angular, uma pedra de esquina, aquela pedra que foi rejeitada é a pedra que foi dada sustentação ao edifício. E assim também é com a nossa vida espiritual. A nossa pedra angular, a nossa pedra de esquina é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base. Nenhuma crença cristã pode estar baseada em outra coisa a não ser em Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É nele que nós precisamos buscar, então, encontrar o caminho e a verdade. Não vamos crer em pessoas que andam falando coisas que não estão na Bíblia, e muitas pessoas seguem pastores, não seguem a Jesus. Muitas pessoas seguem os líderes religiosos e não seguem a Jesus. E Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos examinar. A palavra de Deus é a verdade. Jesus mesmo disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós precisamos estar com a nossa fé fundamentada em Jesus. Não fundamente a sua fé em pessoas boas que você conhece, pessoas cristãs que aparentemente são pessoas corretas. Não é em pessoas. Por quê? Porque todo ser humano falha, todo ser humano nos decepciona. Então, a nossa fé, ela precisa estar alicerçada, fundamentada em Jesus, que é a pedra angular. Jesus, como nós sabemos, ele foi rejeitado. O povo de Israel, os líderes judaicos, não aceitaram Jesus como Messias. Por quê? Porque Jesus,
não teve nem lugar para nascer, nasceu num curral. Era pobre, filho de pais pobres, e os judeus esperavam um Messias como o rei Davi, que foi um rei guerreiro, lutador e que estava pronto a defender a nação de Israel. Assim os líderes esperavam um Messias que fosse defendê-los dos inimigos que estavam ao seu redor e que estão ainda até hoje. Quantos países estão aí querendo destruir Israel? Vocês têm acompanhado as guerras que estão acontecendo lá? Mas eles não aceitaram Jesus, rejeitaram, assim como os construtores rejeitaram aquela pedra que foi depois colocada como pedra de esquina. Assim também, Jesus foi rejeitado pelos líderes judeus, mas ele estabeleceu a sua igreja através da sua morte e ressurreição, e até hoje, a igreja cristã, ela continua crescendo e se fortalecendo, e muito em breve Jesus ele vai voltar para cumprir a promessa que ele fez de vir e buscar todos aqueles que o aceitaram. Jesus, na sua humanidade, ele foi rejeitado, mas, como nós sabemos, Deus o Pai glorificou o seu Filho ao colocá-lo como a pedra angular, uma pedra viva no templo de Deus, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Então, para aqueles que rejeitaram ou aqueles que rejeitam essa pedra, aqueles que rejeitam Jesus, a saber, o meio divino de salvação, Jesus, ele vai se tornar o agente do juízo, ele vai julgar essas pessoas que o rejeitaram e aqueles que ainda o rejeitam hoje. Então nós precisamos, irmãos, colocar a nossa fé única e exclusivamente em Jesus. É claro que nós precisamos das pessoas e nós buscamos, às vezes, orientação, buscamos ajuda em pessoas, mas a nossa fé ela tem que estar centralizada e firmada em Jesus. Não existe outro meio para nós podermos alcançar a salvação, a não ser através do sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia, e retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês e gostaria também que vocês respondessem lá nos comentários. Tem afetado a sua vida o fato de saber o quanto Jesus sofreu para nos garantir a salvação? Não se esqueça, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.